Graças ao Senhor por mais um momento dessa conferência maravilhosa. Temos buscadores aqui nessa reunião? Amém. Vamos sentando. Fazer silêncio agora, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o início da jornada. Então nós vimos que Deus chamou Abraão para uma jornada, para uma missão. Deus está chamando você para uma missão, para uma jornada, para uma história com o Senhor. Essa história teve início quando Deus da glória aparece a cada um de nós. Deus da glória apareceu para muitos homens e mulheres relatados na Bíblia e até hoje continua aparecendo, porque Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Deus, Ele gosta de aparecer ao homem. Deus tem prazer em aparecer a mim e a você. Deus, nesta manhã, está procurando corações, buscadores, que perscrutam, que querem encontrar, que querem conhecê-lo mais. Deus está pairando como Espírito, pairava lá em Gênesis, sobre as águas, para encontrar corações buscadores. Que Deus continue encontrando em vocês, jovens, adolescentes, que buscam Ele de todo o coração. E quando a aparição da glória ocorre, nós não conseguimos permanecer os mesmos. Algo muda drasticamente na nossa vida. Não dá para ser mais a mesma pessoa quando Deus da glória aparece a essa pessoa. É uma mudança tão forte que Deus tira todo o sentimento, toda a raiz, todo o prazer, toda a alegria terrenal, ela se esvanece. Porque tudo passa a fazer sentido no Deus da glória. E nós precisamos, e esse é um grande desespero do Senhor, que cada um de vocês aqui saia dessa conferência tendo uma experiência forte com Deus da glória. Como Abraão teve, como Estevão teve, como Paulo teve. Nós vimos que, foi falado ontem também, que quando Deus da glória apareceu para Paulo, tudo se tornou refúgio. Você sabe o que é refúgio? Lixo, excremento. Desculpa falar fezes, em algumas traduções falam disso. Quando Deus da glória aparece, tudo se torna sem sentido. A única coisa que tem sentido é cumprir o propósito desse Deus maravilhoso. É buscá-lo. E é compreender que a minha vida precisa estar alinhada à vontade eterna dEle. Agora, eu queria ser bastante prático aqui com vocês. A gente viu ontem vários aspectos desse Deus da glória aparecendo ao homem. Mas eu queria também falar que a Bíblia aponta que Deus, Ele é invisível. Em 1 Timóteo 1,17 fala isso, em Evangelho de João 1,18, Deus é invisível. Bom, se Ele é invisível, como que Ele apareceu para o Deus da glória? Para Abraão, para Estevão, para Paulo e para tantos outros, e continua aparecendo para mim e para você. Claro, é importante que na nossa vida tenha um momento de uma experiência que talvez não seja um dia, para alguns às vezes é um dia, que tudo mudou. Eu lembro daquele dia em que eu recebi esse Deus da glória, em que a minha vida mudou, em que eu ganhei a visão. Para outros, é uma experiência talvez mais contínua. Deus foi aparecendo aqui, ali, de repente com mais intensidade, até que você viu, puxa, existe um Deus nesse universo. Então, essa experiência, seja contínua, seja mais pontual no início, ela é muito importante, porque ela vai nos dar força para seguir adiante. Mas Deus continua aparecendo. E como Ele aparece? Eu queria dizer para vocês que Deus aparece a nós, tem muitas formas, mas a principal delas é por meio da palavra. Não quero deixar algo tão abstrato aqui. Deus da glória vai aparecer a mim
Sim, mas como ele aparece? Ele aparece por meio da palavra. Quando a palavra revela quem Deus é, e você toca nessa palavra, você entra nessa palavra, você imerge nessa palavra, você está em contato com Deus da glória. E na Bíblia mostra Abraão várias vezes aqui em Gênesis. Vou falar alguns versículos para vocês, vou ler bem rápido. Gênesis 12, por exemplo, 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão. Como é que Deus apareceu a Abraão aqui? Deus disse algo a ele. Toda vez que você faz imersão na palavra, Deus precisa falar algo a você. Toda vez que nós fazemos o grito de guerra, Deus precisa falar algo a você. Por isso a nossa preocupação de não sermos superficiais, de não sermos aparentes, não só para falar da boca para fora, mas entrar nessa palavra. Então Deus disse e Deus continua falando. Gênesis 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse. Novamente, Deus apareceu e falou, disse uma palavra a Abraão. Gênesis 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abraão. Novamente, como é que Deus aparecia a Abraão? Por meio da palavra. Deus falava com Abraão, Deus conversava com Abraão. Deus encontrou em Abraão uma pessoa que tinha uma reação à palavra dele. Gênesis 15, versículo 1. Gênesis 15, 1. Vamos ver? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, novamente a palavra do Senhor. E a reação de Abraão está no versículo 6, que nós falamos até nesse grito de guerra. Versículo 6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, ele foi salvo. Deus reconheceu em Abraão uma pessoa que tinha um coração adequado, e que toda vez que Deus falava, Abraão estava atento, valorizava a palavra do Senhor. Isso foi um marco na vida de Abraão. Certamente naquele ambiente de idolatria, todos buscando seus próprios interesses, nós vimos na mensagem 1, tem algo errado. Lembram da mensagem 1? Essa geração fútil que buscava seus próprios interesses, egoísta. Salmo 135:15. 135:15 fala o seguinte, eu queria falar um pouquinho mais para vocês sobre essa esfera de idolatria, que está em oposição à adoração, a ouvir ao Deus vivo e verdadeiro. Salmo 135:15. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Veja, trazendo aos nossos dias, adolescentes e jovens, quais são os ídolos dos nossos dias? A idolatria está relacionada àquilo que você busca e pensa o tempo inteiro. É o teu foco, é o teu centro. Em vez de ser o Deus vivo e verdadeiro, ao invés de ser a palavra que Ele está falando hoje, a palavra profética, você está olhando para outras coisas. E tem muitas coisas, muitos ídolos que Satanás oferece hoje para essa geração. A música é um ídolo. Aqueles influencers que você ouve tanto, que você dá tanta atenção, são ídolos ou não são? Você ouve mais eles do que a voz de Deus. Você presta mais atenção, fica esperando quando que vai sair o próximo vídeo que vai ser divulgado. Quando você busca, nós vimos na abertura, joga no Google, no ChatGPT, o que é isso? O que é aquilo? Como é que eu faço isso? Sendo que o Deus vivo está falando com você, você escolhe outras coisas. É claro que você pode buscar o Google ou o ChatGPT, né? Agora vocês entenderam, né? O GPT vocês podem utilizar, trabalho, estudos, né? Enfim, tem tantas funções, mas nunca para substituir, nunca para ser no lugar do Deus vivo e verdadeiro. Um relacionamento pode ser um ídolo. Um relacionamento que não está debaixo do governo de Deus, da sujeição de Deus, pode ser um ídolo. O dinheiro pode ser um ídolo. A ambição pelas coisas materiais, pelaquela roupa, por aquele tênis, pelo aquele jeito de vestir.
Tudo que nos distrai, que tira o nosso foco, que ganha o nosso coração ao invés de Deus vivo e verdadeiro, é um ídolo. Isso incomodou Abraão, isso tem que nos incomodar. Tem algo errado em relação a isso. E aqui, continuando, Salmo 135, versículo 16. Os ídolos têm boca e não falam. Têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e mais, e todos os que nele confiam. Quando você confia nessas coisas, quando você adora essas coisas, quando você busca essas coisas, você perde a palavra de Deus, você não consegue mais falar. Deus também não consegue falar com você. Os ídolos falam, têm boca, mas não falam. Abraão percebeu que aquela geração buscava os ídolos, orava para os ídolos, se ajoelhava, se prostrava frente aos ídolos, mas os ídolos não falam. Os ídolos não conversam, não entendem quem você é. Os ídolos têm olhos, mas não veem. Não veem como Deus vê. Não veem o que você está passando. Porque não tem vida. O nosso Deus tem vida. O nosso Deus, Ele fala. Por isso que Abraão ficou profundamente tocado. Porque o Deus da glória falou com Abraão. O Deus da glória quer interagir com você. O Deus da glória quer ser teu amigo. O Deus da glória tem um propósito para você. O Deus da glória te chama para uma missão. O Deus da glória te mostra um propósito superior. Todos estão buscando as coisas terrenas. Deus está te mostrando, você precisa buscar as coisas celestiais. Buscar as coisas do alto. Graças ao Senhor por essa visão. E nós também precisamos perceber qual é o propósito de Deus para essa jornada. Ele te chama para uma jornada. O que Ele quis? Qual é o plano dele? Então Deus precisa descortinar isso para nós. Deus tem um propósito. Deus criou o tempo. O que é o tempo? Tic, tac, tic. Como é? Que vocês sabem, aquele grito de guerra que fala lá? Tic, tac. Não é assim? Deus, que é eterno, para Ele não tinha tempo. Mas Ele inseriu nesse mundo, nesse universo, um momento chamado tempo, para que Ele possa cumprir a sua vontade. Isso significa que nós não estamos aqui à toa. Nós temos que aprender a aproveitar bem o tempo, a remir bem o tempo. Deus, Ele é o alfa. Lembra que a gente aprendeu também? Ele é o início, o princípio do tempo. E Ele é o ômega, o fim do tempo. Então Deus, no início, com a criação do homem, com a inserção do tempo, até o final. O que é esse final aqui? Não é o final de então virar o fim de Mateus 24. É o final lá de Apocalipse 21:6. Que Deus vai concluir, tudo está feito. Vai concluir todas as coisas e vai entregar o governo, o reino ao Pai. Ele é o final, Ele é o ômega. E Deus tem um prazer, um beneplácito. Lembram dessa palavra? Um beneplácito, um suspiro, algo que Deus acorda pensando. Estou falando que Deus acorda aqui, tá? Mas só para deixar mais humano, Deus não deve dormir, né? Ele acorda pensando, dorme pensando. Nós também precisamos ter isso dentro do nosso coração. O desejo de Deus tem que ser o nosso desejo. E esse Deus, lá antes da criação do homem, muito antes, em Provérbios 8, eu acho que vale a pena a gente ler esse versículo, 8:30. Eu vou pedir a versão King James atualizada, tá bom? Provérbios 8:30 e 31. Então aqui fala que a sabedoria, Cristo é a sabedoria, Cristo é a prudência, Cristo é o arquiteto de Deus. Aqui mostra que Ele, Cristo, estava com o Pai. Então havia uma esfera, um ambiente, em que Deus estava junto com o Filho. E Cristo cooperava com Deus como seu arquiteto. Não sei se deu para projetar, deu, né? Dia após dia tenho sido o seu prazer. Então Cristo é o prazer do Pai, a alegria do Pai. Sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Então havia uma esfera de felicidade. Não é pouco feliz, é muito feliz.
Cristo com Deus, Deus com Cristo, muito feliz. Um ambiente de extrema alegria, que nós não conseguimos nem descrever, nem um pouquinho hoje, né? Só que Deus não é um Deus egoísta. Deus busca. Deus é um Deus buscador também. Deus quis inserir você, que não tinha nada a ver com Ele, nada a ver com essa relação entre Deus e Cristo, está tão perfeito, tão harmônica. Você já viu aquela né, time que está jogando bem e não se mexe, não é mais ou menos assim? Está tão bom, para que mexer? Deixa assim, está ganhando e tal. Mas Deus se arriscou. Deus falou o seguinte: você adolescente, você jovem, vocês precisam fazer parte dessa esfera maravilhosa da alegria, de felicidade. Nós não queremos ficar só nós dois aqui. E Deus introduziu, está nos introduzindo na glória, certo? No versículo 31, regozijando-me com o mundo que Ele criou. Esse mundo, um mundo habitável, que não era para ser caos, né? Como a Bíblia fala em Isaías. E me alegrando com os seres humanos. Olha, os seres humanos foram introduzidos nessa esfera. Esse é o nosso Deus, esse é o propósito dele. Introduzir o homem nessa esfera maravilhosa, para que o homem junto com Cristo governe, sujeite todas as coisas por meio da igreja e entregue ao final ao Deus esse governo, esse reino, para que Deus possa ter domínio em todas as coisas na forma prática também. Deus quer que tudo seja governado por meio de Cristo. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo, não estão? Ele é a autoridade máxima, à destra do Pai, mas de forma muito prática. Tem coisas na sua vida que não estão sujeitas a Deus? Deus elevou o Senhor Jesus à mais alta posição, depois da morte e ressurreição dele. E tudo está debaixo dos pés de Cristo, do ponto de vista, posição, vamos dizer assim. Mas na prática, temos muitas coisas em nós que ainda não estão sujeitas ao Senhor. Não temos? Adolescente, o que Deus está falando agora no seu coração, que não está sujeito a Ele, que está incomodando a Deus, que não está sob o governo de Deus? Jovem, o que da sua vida Deus está falando agora para você? Isso não está debaixo do meu governo, isso vai dar problema. Isso vai comprometer sua entrada no reino. Se você não colocar isso debaixo dos meus pés, eu não vou conseguir governar sobre você. Então a palavra vai nos enchendo, vai nos purificando, vai trabalhando em nós para que todas as coisas do nosso coração estejam sujeitas a Cristo. Outro tópico que eu queria entrar também. Quem é você? Essa é uma pergunta que o homem faz e continua fazendo. Muitos livros de autoajuda, muitos livros de filosofia, muitos estudos, muito tempo perdido, sendo que o Senhor tem nos falado claramente quem nós somos e qual é o nosso propósito. Adolescente, o que você é? Para que você foi feito? Primeiro de tudo, Abraão viu, nós temos um Criador, Criador dos céus e da terra. Nós não somos quaisquer pessoas, temos uma origem. Quem criou você não foi um homem, foi Deus. Ele te criou. Por um pouco nós somos menores do que os anjos. Os anjos hoje têm mais poder. São seres espirituais, celestiais. Por um pouco nós somos menores, mas por pouco tempo. Você pode até falar para os anjos: anjos, me desculpa aí, você até pode ser maior do que eu hoje, mas eu vou ser trabalhado por Cristo, introduzido na glória, e aí, rapaz, você vai ver quem que eu vou ser. Olha só, hein? Os anjos estão perscrutando, estão querendo entender como é que pode tamanha salvação. Nós que não éramos nada, daqui a pouco nós seremos, né, como o 1 João fala, ainda não se revelou, mas um dia vai se revelar. Nós temos algo que os anjos não têm, e nenhuma outra criatura tem. Então quando o teu professor, tua professora, que são ateus, falarem que você é descendente do quê? Dos macacos, teoria evolucionista, darwinista, né?
Ou falar que você foi formado pelo Big Bang, que o homem veio do Big Bang. Não é para ficar discutindo, não tem problema. Mas no teu coração você está alegre. Sabe por quê? Porque você fala assim, ó, eu sou imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Eu não pareço com os macacos não tenho nada a ver com eles, tenho nada a ver com uma partícula que, não vou discorrer sobre a teoria do Big Bang, não vale a pena, mas você vai sempre lembrar no teu coração, eu tenho algo diferente, eu tenho o sopro do Deus vivo, eu tenho um espírito, fale bem forte assim, eu tenho um espírito, para conter o Deus vivo. Nós fomos criados pelo sopro do Deus Altíssimo. Aquele boneco de barro que veio, né, da terra, que foi formado por Deus, ele não seria nada sem o sopro. Por meio do sopro, Deus criou em você um espírito e você se tornou uma alma vivente. Espírito, alma, corpo, alma, espírito. Nós temos essas três partes, todas para servir o nosso Senhor. Mas é o espírito que faz a diferença. Adolescentes, vocês não são seres carnais, a essência de vocês é espiritual. Vocês não têm nada a ver com as coisas da terra, nós estamos aqui com o corpo, claro, envolvidos com o nosso dia a dia, eu sei que não é fácil. Você chega na escola, palavrão, mentiras, falsidade, acusações, discussões, brigas. Os jovens, no ambiente de trabalho, faculdade, tantas coisas que vocês passam. Claro, não é fácil, mas nós temos um espírito. E esse espírito nos dá força. Esse espírito é a chave com Deus, é a nossa conexão com Deus. Nós não andamos pela carne, não andamos pela lei. O Gabriel vai falar isso daqui a pouco. Nós andamos pelo espírito, por meio da palavra que nos dá essa orientação, essa direção. Nós nascemos do alto, nascemos de Deus, recebemos a semente divina. Você foi regenerado? Vou perguntar de novo, você já foi regenerado? Se você não foi, neste momento você pode orar, Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ter um novo nascimento, eu quero nascer do Espírito do alto, eu não sou dessa terra, eu quero uma conexão contigo, Senhor. E nós, quando recebemos essa vida, nós vimos também que essa vida, ela é luz. A luz traz vida, a vida é luz. Nós não temos nada a ver com as trevas. Deus odeia as trevas. E você? Odeia as trevas? Se Deus odeia as trevas, eu e você temos que odiar as trevas. É fácil falar, mas a Bíblia é prática. A Bíblia fala assim, ó, andai na luz. Andai. O que é andar? O que é andar? Andar na luz é comportamento, é prática, é dia. Como você se comporta? Se a gente for olhar, pegar aqui, vamos olhar agora o seu dia a dia, a sua semana. E expor aqui no telão, tudo que você faz. Está andando na luz? Dá para mostrar? Se você anda na luz, o que você faz, você mostra, não tem problema. Está aqui, irmãos, um livro aberto, minha vida, eu ando na luz. Certo, irmãos, certo, temos trevas no nosso coração, claro que temos. Que o Senhor pouco a pouco está iluminando e tirando, né? Claro, estou brincando aqui, ninguém vai expor ninguém, né? Mas nós temos que cuidar do nosso andar. Ele precisa ser um andar na luz, porque nós somos filhos do Deus que é a luz, somos filhos da luz, filhos do dia. Nós nos preocupamos com a verdade, com o Evangelho, resplandecendo em nós e nas pessoas. Filhos do dia são vigilantes, se preocupam com a volta do Senhor também. Nós amamos a volta do Senhor. Em Tessalonicenses, vamos ler esse versículo rapidinho? 1 Tessalonicenses 5, 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas
para que esse dia, que é dia da volta do Senhor, como ladrão vos apanhe de surpresa. Você já pensou? Você está em treva, você é cristão, mas acha que está tudo bem, vou continuar vivendo aqui, tem treva aqui, treva ali. Aquele dia vai te apanhar de surpresa. E aí já não vai mais dar tempo. Você não lidou com as trevas que haviam no seu coração. Porquanto vós todos, versículo 5, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Fale com bastante assertividade, bem forte. Nós não somos da noite nem das trevas. Fala para quem está do seu lado, você não é da noite nem das trevas. E aqui continua 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. As pessoas estão dormindo. Elas acham que estão fazendo muita coisa, mas se você não está vivendo na luz, você está dormindo. Se você não é luz, você é trevas. Ou um ou outro. Ou é reino do Senhor, ou é império das trevas. Ou um ou outro. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, de noite que se embriagam. Jovens e adolescentes, vocês não têm nada a ver com a noite. Cuidado com as coisas que são feitas à noite. Não tem balada, não tem bar, não tem internet até longas horas durante a noite, não tem jogo de videogame longas horas durante a madrugada. Nós não temos nada a ver com a noite. Cuidado com a noite. Momento que ninguém está vendo, Deus está vendo. Nós, porém, que somos do dia, versículo 8, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 8 a 13. Versículo 8. Pois outrora, olha só, antes éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O seu propósito é agradar o Senhor. Você está aqui nessa terra para agradar o Senhor. Sempre agradar o Senhor. Se tem coisas na nossa vida que não agradam o Senhor, elimine. Sem dó, sem misericórdia. Nós estamos aqui para agradar o nosso Senhor. E não sejais cúmplices. Veja, se você está envolvido com essas obras, Deus pode te classificar como cúmplice. Sabe o que é cúmplice? Talvez não cometeu o crime principal, mas ele teve parte. E também pode ser condenado pela justiça. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, reprovai-as. A nossa preocupação é que de tantas trevas nessa geração, nesse mundo que nós vivemos, a gente acha que é normal. É normal. O que acontece na rede social, não, isso é normal, isso é comum, não tem problema. Você precisa ser criterioso. Você precisa reprovar. Está reprovado isso aqui. Isso não vem de Deus. Eu não aceito isso. Isso não vai entrar na minha casa, isso não vai entrar no meu coração. Está reprovado. Porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha. Jovens, tem certos seriados, certos filmes, que tem certas cenas que tem que causar repulsa. Você não pode continuar assistindo aquilo. Tem que causar reprovação. Não continue assistindo. Tá, você começou a assistir, de repente aconteceu, muda, para com isso, reprova. Porque em oculto é vergonha, ainda mais expresso. Tem que doer o teu coração, tem que te incomodar. 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, desperta tu que dormes. Adolescentes, jovens, desperta, acorda, dá um chacoalhão de leve quem está do seu lado aí, acorda, desperta.
não dorme. Você é luz. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia! Desperta, levanta e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A palavra traz sabedoria, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Se você não está praticando essa palavra, o dia já está te corrompendo. Se você não está imerso nessa palavra, os dias são maus, você precisa da luz, remir o tempo. Utilize seu tempo com mais prudência. Adolescentes, vocês perdem muito tempo. Jovens, perdem muito tempo com coisas que são inúteis. Sem dúvida Deus vai dar prazer para vocês, tempos de descanso, mas você falar que você não tem tempo para as coisas do Senhor, é mentira. Você não está usando bem seu tempo. Você precisa remir o tempo, fazer valer a pena o tempo que Deus estabeleceu para nós aqui, Ele não volta mais. Se você perdeu, está perdido. Depois não vou conseguir porque o meu tempo aqui já se esgotou. Mas nós temos que nos encher do Espírito falando entre nós, com a palavra. Hoje nós temos a imersão na palavra. Por que nós estamos preocupados em entrar mais na imersão? Porque essa palavra nos faz nos encher do Espírito, nos enche de luz, de revelação. Ela vai limpando, vai tirando todas as trevas. E o nosso propósito então, para terminar, é alinhar. O meu propósito é o propósito de Deus. O seu propósito tem que ser o propósito de Deus. É alinhar a nossa vida com o plano de Deus. Não pode ser o meu plano e o plano de Deus. Nós temos que estar alinhados. Nosso coração é fazer parte dos 144 mil vencedores. Essa é a nossa busca. Nós estamos às vésperas da volta do Senhor. A aurora já se iniciou. Nós estamos percebendo que a volta está muito próxima. E nós não vamos ficar enganados com esse mundo, embriagados com as coisas desse mundo. Nosso desejo é reinar com o nosso Senhor por 1000 anos. Certo? Que esse seja o desejo, o coração seu também, de cada adolescente, cada jovem que está aqui, que isso tenha ficado mais claro para nós. Por um lado, quem é o Deus da glória? O que Ele deseja? Isso tem que estar muito claro nessa jornada. Por outro lado, quem eu sou e qual é o meu propósito? Se isso estiver claro, esse caminho que o Senhor vai nos levar, essa jornada, essa missão, ela vai ser constante. Nós não vamos ficar oscilando. De conferência em conferência, uma hora estou bem, uma hora estou mal. Cada vez mais nós vamos ser firmes, constantes, seguros em seguir o Senhor, que é a nossa luz. Amém? Gabriel, com você. Amém, aleluia. Jesus é o Senhor. Quem recebeu um convite do Deus da glória, diga amém. É tão bom estar aqui, e é tão bom estar aqui na presença de todos vocês. Talvez para alguns seja comum estar aqui, mas eu quero dizer algo nessa manhã. Não é algo simples. Estar aqui é algo muito precioso. Nós precisamos fazer valer o esforço que muitos empreenderam para que nós pudéssemos estar aqui. Nós sabemos que muitas igrejas, ao longo desses últimos meses, trabalharam incansavelmente. Muitos irmãos ofertaram para prover recursos para que você, adolescente e jovem, pudesse estar aqui. E você precisa ter no seu coração gratidão ao Senhor.
Você já agradeceu os seus pais pelo esforço e sacrifício que eles fizeram para que você pudesse estar aqui? Nós precisamos ser gratos. Precisamos ser gratos ao Senhor e precisamos ser gratos também a todos aqueles que proporcionam para nós experiências como essa, experiências únicas que podem mudar para sempre a nossa vida. Se você, querido adolescente e jovem, ainda não agradeceu os seus pais, eu queria te encorajar nessa manhã. Faça isso ainda hoje. Agradeça eles. Agradeça ao seu pai, à sua mãe. Agradeça aos irmãos da sua igreja por você estar aqui. Louvado seja o Senhor. Nós temos visto nessa conferência, à luz da experiência de Abraão e de muitos outros, que a aparição do Deus da glória muda completamente a vida de uma pessoa. Quem tem a aparição do Deus da glória, nunca mais será o mesmo. Isso significa que quando o Deus da glória aparece para alguém, a vida dessa pessoa muda. A maneira como ela anda, a maneira como ela fala, a maneira como ela se veste, a maneira como ela responde às pessoas, muda. Nós estamos aqui desde quarta-feira à noite. O Deus da glória tem aparecido para você? Essa aparição precisa refletir num bom comportamento. Precisa refletir na maneira como você lida com os seus companheiros aqui, com os seus monitores, na forma como você organiza o seu quarto. Quem sente que precisa mais da aparição do Deus da glória? Quando o Deus da glória apareceu para Abraão, a vida dele estava imersa, submersa na idolatria. E talvez alguns aqui viviam até então numa situação parecida, imersa nos ídolos, buscando seus próprios interesses. E talvez antes de chegar nessa conferência, alguns poderiam imaginar e dizer para si mesmo: eu não consigo mudar a minha situação, não consigo mudar a minha condição. Nós não temos forças para mudar, mas a glória do Senhor é capaz de transformar a nossa vida. A glória do Senhor, nós temos aprendido por meio da palavra profética, não é algo místico, não é uma luz. De acordo com o livro de Efésios, capítulo 1, versículos 18 e 19, nós vemos que a glória do Senhor possui poder e força necessários para poder mudar a nossa vida. Mas a grande questão é: você está incomodado com a sua vida? Será que há em nós esse senso de inconformidade? Há desespero em nós por mudança? Se você está desesperado por uma mudança de vida, você precisa buscar a aparição do Deus da glória. Porque só a glória do Senhor tem a força e o poder necessário para poder transformar a nossa vida. Tem o poder de nos salvar do nosso passado, dos vícios, daquilo que nós não conseguimos nos libertar ainda. E a aparição do Deus da glória não apenas visa nos salvar, mas visa mudar o rumo da nossa vida. Deus não apenas salvou Abraão de Ur dos Caldeus, Deus o convidou a viver uma nova vida. Queridos adolescentes, jovens, irmãos entendentes, Deus está nessa conferência nos convidando a viver uma nova vida. E o livro de Hebreus nos mostra, no capítulo 11, que o início da jornada de Abraão foi pautado em duas palavrinhas. Sem elas é impossível viver essa nova vida. Capítulo 11, versículo 8. Vamos ler todos juntos? Pela fé,
Abraão, quando chamado, obedeceu. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Irmãos, isso aqui não é simples. Somente com fé e obediência alguém é capaz de sair do seu ponto de origem e ir para um lugar desconhecido. Nós somos convidados a fazer uma jornada com Deus, mas nós não sabemos o caminho pelo qual Ele irá nos fazer percorrer. Mas se em nós houver fé e obediência, nós vamos aonde Ele apontar. Nós iremos para onde Ele nos mandar. O que nós precisamos para poder seguir nessa jornada? Fé? Fé? Fé e obediência. Você precisa de mais fé? Você precisa de mais obediência? Eu sinto que eu preciso de mais fé e mais obediência. Esse é o bilhete para entrar nesse trem e seguirmos jornada. Amém? Senhor Jesus, fé e obediência, por quê? Porque enquanto nós estivermos nessa jornada, o Senhor quer que nós tenhamos uma experiência com Ele. Uma experiência de depender dEle para tudo. Não confiemos, irmãos, na nossa capacidade, no nosso senso de direção. Não. Se nós tivermos fé e obediência, nós teremos o necessário para poder seguir jornada adiante, dependendo do Espírito para tudo. Nós precisamos depender do Espírito para todas as coisas. Durante a jornada de Abraão, Deus o abençoou. Em Gênesis capítulo 13, versículo 2, diz que Abraão se tornou próspero, se tornou um homem rico. Deus o abençoou até mesmo com bens materiais. Possuía prata, ouro, rebanhos. Mas o coração de Abraão não se apegou àquelas coisas. Queridos irmãos, ao longo da nossa jornada, Deus pode nos abençoar. E certamente Ele deseja nos abençoar. Eu me sinto um homem abençoado por Deus. Você se sente abençoado por Deus? Deus me abençoou. Deus abençoou também a sua vida. Deus abençoou Abraão. Ele se tornou próspero, mas o seu coração jamais se apegou àquilo que é terreno. Jamais se apegou às coisas materiais. Ele viveu nessa terra como um peregrino. Ele viveu nessa terra como uma terra alheia, uma terra que não pertencia a ele, porque ele sabia que o melhor está por vir. Deus tem preparado algo maravilhoso para aqueles que o amam. Nada nessa terra se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Graças a Deus pelos investidores do reino, pelos sócios do Evangelho, um presente que o Senhor nos deu. Para quê? Para que nós possamos devoltar o nosso coração para Deus. Para que nós não estejamos apegados àquilo que é material. Hoje, graças a Deus, nós temos sido abençoados. O Senhor tem nos feito prosperar, tem feito muitos prosperar. Mas tudo isso que o Senhor tem dado a nós é para ser investido para o seu reino. Quem aqui é sócio do Evangelho? Levanta a mão. Quem é investidor do reino? Por meio das suas ofertas, Deus tem realizado a sua obra em toda a terra. Todas as vezes que eu recebo testemunhos daquilo que o Senhor tem feito na África, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, irmãos, meu coração queima, porque eu não posso estar nesses lugares, mas as minhas ofertas chegam nesses lugares. As suas ofertas chegam nesses lugares.
e a obra do Senhor é realizada ali também. Se você ainda não é um sócio do Evangelho, se você ainda não é um investidor do reino, cuidado. Cuidado para você não se apegar às coisas materiais, às riquezas. A cura para isso é investir no reino. Louvado seja o Senhor. Abraão tinha um propósito muito bem definido. Ele sabia de onde ele veio, de onde o Senhor o tirou, não sabia ao certo o caminho por onde ele teria que percorrer, mas ele entregou a vida dele completamente àquele que o chamou. Queridos adolescentes, jovens, intendentes, vamos entregar nossa vida ao Senhor. Vamos entregar nossa vida ao Senhor. Vamos confiar no plano que Ele traçou para nós. Deus tem um plano, Deus tem um desejo, Deus tem uma vontade. A sua vontade é fruto do seu beneplácito. O que é o beneplácito de Deus? É o que Deus aspira, é o que Deus anela. E de tanto Deus anelar, aquilo se torna a sua vontade. A vontade de Deus, qual é? Fazer com que Cristo encabece todas as coisas. Isso inclui a minha vida e a sua vida. Nós não podemos olhar para a vontade de Deus e tratá-la como algo abstrato. Sim, Deus deseja encabeçar todas as coisas, mas e aí? O que isso tem a ver conosco? O Billy acabou de nos ajudar. A nossa vida precisa estar sujeita a Cristo. Nós precisamos colocar o nosso viver debaixo do encabeçamento de Cristo. E foi exatamente o que Abraão fez. E essa também precisa ser a nossa experiência. Amém? E enquanto nós caminhamos, nós também vamos precisar lidar com alguns perigos na jornada. Abraão foi o primeiro de muitos buscadores. O Salmo capítulo 14, versículo 2 diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Um dia, numa época em que essa terra estava tomada pela idolatria, Deus encontrou um homem que tinha um coração de buscar a Ele. E Deus ficou feliz em encontrar Abraão. Mas esse texto que nós lemos nos diz que Deus continua procurando. Deus está procurando buscadores. Deus está procurando buscadores. Você é um buscador? Fala assim: Senhor, eu estou aqui. O Senhor está nos procurando. E no Novo Testamento nós vimos o apóstolo Paulo, um verdadeiro buscador, sendo usado por Deus para buscar outros buscadores. E ele foi conduzido a percorrer uma região, que foi a região da Galácia, logo na sua primeira viagem missionária. E ali, na Galácia, Paulo encontrou vários buscadores. Ele encontrou um grupo de pessoas que buscavam a Deus, porém, eles ainda estavam enraizados nesse mundo. Capítulo 1 do livro de Gálatas. Versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Os Gálatas tinham um capital inicial para entregar para Deus. Eles tinham um coração de busca, mas ainda haviam raízes nessa terra. Eles estavam presos, arraigados nesse mundo perverso.
estavam embevecidos pela cultura da época. Esse mundo, a palavra mundo aqui no grego é aion, que diz respeito à época. Talvez haja entre nós muitos buscadores, adolescentes, jovens, intendentes, tropas, capitães e intendentes. Talvez você tenha um coração de um buscador, mas ainda haja raízes nesse mundo, nessa época. E Deus, queridos irmãos, deseja nos arrancar desse mundo. Se você ainda tem raízes no mundo, em alguns dos seus departamentos, ore ao Senhor e peça a Ele que te arranque desse mundo perverso. Você precisa ser arrancado desse mundo? Quem tem um coração de buscador, diga amém. Mas você sente que ainda tem raízes nesse mundo perverso? Se o Deus da glória continuar aparecendo para nós ao longo dessa conferência, no final dela, nós estaremos libertos do mundo perverso. Aleluia! Tão logo eles foram desarraigados desse mundo perverso, o livro de Gálatas nos mostra que alguns perigos começaram a cercá-los. Quero ler aqui Gálatas 1:6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava perplexo, desesperado. Afinal, o Deus da glória havia aparecido para eles e por intermédio do seu Filho os arrancou do mundo perverso. Eles estavam livres, libertos. Mas o inimigo de Deus é sutil. Não pense que ele vai deixar barato. Logo ele enviou seus emissários. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem vos fascinou? A palavra fascinar aqui, esse termo, é o mesmo que enfeitiçar. Eles foram enfeitiçados, foram enganados. E aquele feitiço comprometeu a constância deles. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos, ouça. O irmão Pedro falou aqui no primeiro dia dessa conferência. Externou uma preocupação. E a preocupação dele precisa bater a porta do seu coração. E eu me dirijo aqui nesse momento aos adolescentes. O irmão abriu seu coração para nós. E não foi a primeira vez que ele fez isso. Dizendo que alguns adolescentes, quando vão ficando um pouco mais velhos, estão perdendo a simplicidade. Não perca a simplicidade. Não perca a simplicidade. Eu não sei qual é o feitiço que o inimigo tem lançado sobre a sua vida. Mas cuidado. Cuidado. Isso pode comprometer a sua jornada. Nós temos ouvido nessa conferência que Deus colocou no nosso interior um dispositivo maravilhoso, que é o espírito humano. Você tem um espírito, eu tenho um espírito, nós temos um espírito.
E por meio desse Espírito, nós podemos discernir as coisas. Nós podemos, como Billy nos ajudou, perceber os perigos, perceber os fascínios, os feitiços de Satanás, os enganos da serpente. Por isso é tão importante nós fazermos imersão na palavra. Por isso é tão importante, adolescente, você está na casa de adolescentes. Talvez sozinho você não consiga muito se manter no espírito, mas aleluia pela casa de adolescentes. A cada fim de semana você pode ser despertado no seu espírito. E com o seu espírito despertado, você vai conseguir repelir todas as obras infrutíferas das trevas. Você vai conseguir identificar todo o fascínio de Satanás. E eu gostaria aqui de elencar alguns fascínios modernos. Os Gálatas foram fascinados por um feitiço, que foi utilizar-se da lei como complemento da fé. O esforço natural como parte da nossa justificação. Não, irmãos. A lei não tem poder para nos salvar. A lei não tem poder para nos salvar. A origem do povo de Deus é a fé. A história de Abraão nos mostra isso. A origem do povo de Deus é a fé. Esse é o ponto de partida da nossa jornada com Deus. Não caia nesse engano que os Gálatas caíram. Mas hoje o inimigo, com a sua sutileza, ele se utiliza de outros feitiços. E eu quero aqui apresentar, de maneira rápida, alguns feitiços para os adolescentes, para os capitães, para os adolescentes, para os jovens e também para os irmãos mais maduros, os intendentes. Tropas, capitães e intendentes. Com respeito às tropas, eu quero falar algo aqui com muita seriedade para vocês. Quem é tropa? Fique de pé, por gentileza. Agora, olhe para mim. Olhe para mim. Vocês não estão no tempo de se relacionar com intenções sexuais com o sexo oposto. Preste atenção. Preste atenção. Presta atenção aqui, ó. Até mesmo, olha aqui, ó, isso é sério. Até mesmo biologicamente você não está preparado para isso. Existe uma parte do nosso cérebro chamada córtex pré-frontal, que só fica pronto, completamente formado, em meados dos 20 anos, entre 20 e 25 anos. E essa parte do seu cérebro que Deus colocou é o responsável pela tomada de decisões, pelo controle de impulsos. Você, adolescente, não tem capacidade de tomar uma decisão tão séria como essa, que pode impactar para sempre a sua vida, que é se relacionar com alguém do sexo oposto. Orem sobre isso. Considerem essa palavra. Essa é uma palavra de amor para vocês. Podem se sentar. Com respeito aos jovens, os capitães, cuidado com a preocupação com o trabalho, com o sustento. Creiam em Deus. Entregue a vida de vocês a Deus. Não confie na sua força, no seu braço forte.
Deus é o único capaz de te fazer prosperar. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Não deixe a preocupação com o sustento roubar o seu coração, jovem. Capitães, valente de Davi, chegou a nossa vez. Deus conta conosco. A sua obra está se expandindo poderosamente em toda a terra. Aqueles valentes de Davi, irmão Pedro tem citado isso, que tem se apresentado para cooperar de maneira ativa na obra do Senhor, eles têm sido arrebatados. E Deus também tem os feito prosperar. Creia nessa palavra. Essa é a direção da palavra profética para nós. Sejamos simples, vamos acolhê-la. Você deve estudar, trabalhar, mas não deixe de se envolver com a obra do Senhor. Jovem, os adolescentes precisam da sua ajuda. Não fuja a responsabilidade. Deus te fez um capitão para liderar as tropas. Casa de adolescentes sem capitão, o que é? Como funciona uma casa de adolescentes sem capitão? Eu pergunto a você, capitão, capitã, você tem servido na casa de adolescentes? Não fuja dessa responsabilidade. Deus conta com você. E essas tropas que se levantaram há pouco precisam de você. Se apresentem, se alistem. E guardem o coração. Todos nós precisamos guardar o nosso coração de uma tríade do mal. Insatisfação, orgulho, ambição. A mensagem 3 do livro de Gênesis, que foi compartilhada poucas semanas atrás, é uma tremenda vacina para todos nós. Se você não ouviu direito, eu te encorajo a voltar e escutar aquela palavra, porque ela é uma vacina poderosa para nós, para nos guardar de quaisquer sentimentos de insatisfação, de orgulho, ou seja, de uma visão equivocada acerca de quem nós somos, e ambição. Foram exatamente estes elementos os responsáveis pela queda de Lúcifer. Não trilhemos pelo mesmo caminho. Com respeito aos intendentes, não se perca no seu ninho. Não se acomodem. A igreja mais do que nunca precisa do seu apoio, da sua experiência, do seu carro, dos seus recursos. Queridos intendentes, não é hora de se aposentar. Não é hora de se aposentar. Nós precisamos ser vencedores. É hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Se envolvam com a casa de adolescentes. Não fique à margem, vendo o que Deus está fazendo. Se envolva. E por fim, meu tempo também já estourou. Talvez, enquanto você ouve essas palavras, você se sinta iluminado. Quem foi iluminado? Diga amém.
Mas agora, esse momento é importante. Porque após a iluminação nós vamos ter uma reação. Se nós não reagirmos de forma correta, o inimigo vai trabalhar na nossa mente. Vai te condenar. Essas palavras não são palavras de condenação. São palavras de amor. E essas palavras precisam produzir em nós um arrependimento. O livro de Jeremias, capítulo 8, diz, versículo 4, que quando caem os homens, eles tornam a levantar-se. Quando eles se desviam do caminho, eles voltam para o caminho. E ele faz um alerta para o povo de Israel. Porque este povo segue apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. E aí ele diz que eles não havia quem se arrependesse. E eu pergunto nessa manhã, você que foi iluminado, você tem um coração disposto a se arrepender? Você que está apartado dessa jornada por algum desses fascínios, você quer ter um novo começo? Isaías 30, 21 diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. TCI, este é o caminho, andai por ele. Que voz é essa que nós ouviremos por detrás de nós? Que palavra é essa? É a palavra profética! Não perca de vista a palavra profética. A palavra profética vai salvar você. Não perca as lives de quinta. Não perca a live do sábado com o PAC. Não perca a transmissão de domingo. Se você foi fascinado, se arrependa e siga positivo. Ouça a voz da palavra profética. Amém? Você diz amém a essa palavra? Eu queria terminar fazendo um grito de guerra, pode ser? E eu queria chamar aqui para me ajudar uma adolescente, um jovem e um intendente, tá? Vamos lá, Ana Luísa, pode vir aqui, Raquel e o Enio. Vamos ficar de pé? Camila, pega o microfone lá. Nós vamos fazer o grito de guerra baseado na mensagem 27. A palavra profética e o juízo dos escarnecedores. Como que a gente vai fazer? Puxar todo mundo junto, né? Pode ir pra frente, vamos pra frente aqui, ó. Vamos lá. Tchá, tchá. Vai lá. Não perca de vista a palavra profética. Não perca de vista a palavra profética. Não perca de vista a palavra profética. Fuja de escarnecedores. Zombaria e ingratidão. No final dos tempos hoje, corra da enganação. Quem sou eu? Como posso questionar a liderança? Pelo ensino dos apóstolos é que a obra hoje avança. Sem profética palavra, esse é o resultado. Inconstantes, frágeis almas, corações danificados. A palavra do momento não é mera sugestão, não, não. Mas é ordem, mandamento, dando luz e direção. Nem sequer pensar ousamos
são só carência. Mas de Deus poder ganhamos integral suficiência. Tem domínio o Altíssimo. Todos os reinos verão ainda um dia que o céu domina, que o céu domina. A carreira vamos completar. Bom combate, sempre combater. Consciência e a fé guardar. Pra coroa logo receber. A Carreira vamos completar. Bom combate, sempre combater. Consciência e a fé guardar. Pra coroa logo receber. Pra coroa receber. Pra coroa receber. Pra coroa receber. Pra coroa receber. Então invoca. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Jesus é o Senhor.